Amanhecer 25 de outubro de 1944 ao largo da ilha de Samar. Vigias nos pequenos porta-aviões observam colunas de água dos projéteis subindo mais alto que os mastros do navio. E os respingos são coloridos, vermelho, verde, amarelo. Os oficiais presumem que é fogo amigo por engano. Então eles os veem. Mastros em pagode. Encouraçados japoneses. A frota de superfície mais poderosa que o Japão ainda tem está se aproximando a 20 nós. E a única coisa entre ela e toda a invasão americana das Filipinas é um punhado de navios tão pequenos que a Marinha literalmente os chama de Small Boys. Nos próximos 4 dias, a maior batalha naval da história da humanidade vai explodir em 4 diferentes trechos das águas filipinas. O último duelo de encouraçados já travado aconteceria no escuro. Os primeiros ataques kamikaze organizados começariam e a Marinha do Japão deixaria de existir como força de combate. Então, como ninguém previu isso? Para responder, precisamos voltar 3 dias à tela de radar de um submarino à noite. 0116. 23 de outubro de 1944. O submarino USS Darter detecta um contato no radar na passagem de Palawan, distância 30 mil jardas. Não era só um navio, mas 5 couraçados, 10 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 15 contratorpedeiros. A mais poderosa força de superfície do Japão ainda ativa avançava à noite para destruir a frota de invasão americana em Leyte. E o último plano sólido do Japão para impedir o retorno americano começou a morrer ali mesmo, antes que qualquer navio de superfície de ambos os lados disparasse um único tiro. O capitão do Darter enviou um relatório tão claro que o Yamato, maior couraçado já construído, captou a mensagem em sua própria sala de rádio. A equipe de Kurita ouviu, mas ele não fez nada, não ordenou o zigue-zague nem reforçou a escolta de contratorpedeiros. Nada do que um comandante atento a submarinos faria, pois acreditava que nenhum submarino ousaria atacar uma frota tão grande. A cerca de 30 mil jardas no escuro, 2 submarinos americanos faziam esse cálculo e gostavam do resultado. A Darter e a Daisy passaram a noite navegando rapidamente na superfície para ultrapassar as colunas. O que seguiu foi um dos ataques de torpedo mais desiguais da guerra. 6 torpedos da Darter. 4 acertos no cruzador pesado Atago, a própria nau capitânia de Kurita. Ela afundou tão rápido que o almirante que comandava toda a força de ataque do Japão precisou nadar para se salvar e foi resgatado por um contratorpedeiro. 10 minutos depois, mais 2 acertos incapacitaram seu navio irmão, Takao. Meia hora depois disso, o Darcy lançou 4 torpedos em um terceiro cruzador pesado, Maia, sumiu. 3 cruzadores pesados atingidos, 2 no fundo, em menos de 90 minutos por 2 submarinos que nem precisaram emergir para fazer isso. A maioria ignora esta parte. Darter também não voltou para casa. Ao perseguir a Takao avariada à noite, encalhou no Recife Bombay Shoal. Toda a sua tripulação, todos os 81 homens, atravessou para a Daci e voltou para casa apertada em um único submarino. Nenhum homem morreu. Esses foram os primeiros 90 minutos. Os 3 dias seguintes decidiriam toda a Guerra do Pacífico. A força central de Kurita, sem seu navio capitânia e 2 cruzadores pesados, ainda assim avançou. Porque precisava. Este era o Shogo 1. O último plano coerente que a Marinha Imperial Japonesa tinha para impedir o retorno americano às Filipinas. Aqui está a parte mais sombria. Nem mesmo o homem que ordenou a operação esperava vencê-la. A lógica do almirante Toyota era tão sombria quanto possível. Se o Japão perdesse as Filipinas, sua frota ficaria sem petróleo, tornando-se apenas sucata com uma bandeira. Em suas próprias palavras, não fazia sentido salvar a frota às custas das Filipinas. A questão em Leyte nunca foi realmente se o Japão poderia vencer. A dúvida era quanto da sua marinha o Japão estava disposto a sacrificar para descobrir isso. Lembre-se desta frase, voltaremos a ela. E isso exigiu quase toda a frota sobrevivente, dividida em 3 grupos separados, convergindo para um único local, com quase nenhum contato por rádio entre eles e sem nenhum oficial no comando geral de tudo isso. O vice-almirante Ozawa seguiria ao norte com porta-aviões quase sem aeronaves, servindo de isca. Os almirantes Nishimura e Shima atravessariam o estreito de Surigao pelo sul, e a força central de Kurita, o verdadeiro martelo da operação, passaria pelo estreito de San Bernardino e atacaria as praias de invasão pelo norte.
3 frotas, 3 comandantes, um plano e quase nenhum meio de saber o que os outros faziam após o início dos combates. Agora, o lado americano. O problema deles não era a falta de coordenação, era uma estrutura de comando igualmente bizarra. A 7ª Frota de Kinkaid respondia a MacArthur, a 3ª Frota de Halsey respondia a Nimitz, e nenhum dos almirantes tinha autoridade sobre o outro na batalha que iriam travar. 2 frotas, 2 cadeias de comando separadas, uma batalha. Ninguém de nenhum dos lados havia colocado alguém para coordenar o tráfego, e essa falta de atenção quase custou aos americanos toda a invasão. 24 de outubro, Mar de Sibuyan. A aviação dos porta-aviões americanos passou o dia tentando concluir o que Darter e Dacey começaram, focando quase tudo em um alvo. Musashi, um dos 2 maiores navios de guerra em operação, com mais de 60 mil toneladas e blindagem feita para resistir a esse tipo de ataque. Não suportou. Onda após onda, durante toda a tarde, pelo menos 17 bombas, 19 torpedos, até que ela finalmente virou e afundou por volta das 7h35 daquela noite, levando mais de 1000 tripulantes com ela. Pense nessa matemática por um instante. 19 torpedos afundariam facilmente uma frota de contratorpedeiros, mas todos foram lançados em um só navio feito para resistir a esse dano, e quase conseguiu. Porque todos os outros navios da formação de Kurita mantiveram-se em combate e continuaram avançando. Os americanos também pagaram caro naquela tarde. Às 9h38, um bombardeiro de mergulho japonês conseguiu atravessar os caças e lançou uma bomba perfurante no porta-aviões Levi Princeton, no pior momento possível. 6 bombardeiros torpedeiros totalmente abastecidos e armados estavam no hangar. A reação em cadeia destruiu o navio. Quando o cruzador Birmingham se aproximou para combater os incêndios, uma explosão no depósito de bombas da Princeton matou mais de 200 marinheiros do Birmingham, que tentavam salvá-la. A Princeton afundou naquela noite, afundada de propósito pelos próprios americanos. O maior navio americano perdido em todas a batalha. Não afundou em combate direto, mas por um único bombardeiro que teve sorte por 4 segundos. Mas Kurita ainda vinha e os americanos iam facilitar para ele. Naquela noite, Kurita virou sua frota. Halsey achou que era uma retirada, missão cumprida. Não tinha terminado. Às 17h15, Kurita mudou o curso novamente e continuou seguindo em direção ao Estreito de San Bernardino no escuro. O que aconteceu em seguida é, provavelmente, a falha de comunicação mais decisiva da Guerra do Pacífico. Halsey havia elaborado um plano de contingência para deixar 4 couraçados rápidos, 5 cruzadores e 14 contratorpedeiros, formando a Força-Tarefa 34 para proteger o Estreito de San Bernardino enquanto seus porta-aviões agiam em outro local, às 15h12. Ele enviou uma mensagem descrevendo esse plano. No tempo futuro, a Força-Tarefa 34, abre aspas, será formada. A sala de rádio de Kinkaid captou a mensagem e entendeu que a força já existia, posicionada no estreito protegendo o Blanco. Nimitz, lendo exatamente as mesmas palavras em Pearl Harbor, chegou à mesma conclusão. Halsey enviou uma mensagem de esclarecimento, dizendo que só armaria a força se o inimigo cruzasse o estreito, mas usou rádio por voz, sem alcance para Kinkaid e não fez acompanhamento. Uma frase, tempo verbal errado, frequência errada, e toda uma força de encouraçados que todos acreditavam estar guardando a retaguarda na verdade havia partido noite adentro, porque às 16h40, os batedores de Halsey localizaram os porta-aviões de Ozawa ao norte, levando Halsey a cair na armadilha. Ele achava que a força de Kurita estava destruída. Informou por rádio que seguia para o norte, abre aspas, com 3 grupos, não 4. Essa frase era a pista que Kinkaid precisava para notar que a Força-Tarefa 34 nunca fora deixada para trás. Ninguém percebeu isso. Então o alerta chegou. O reconhecimento noturno informou que Kurita havia voltado mais uma vez e as luzes de navegação no Estreito de San Bernardino foram acesas novamente. Indicava claramente que uma frota cruzaria ali à noite. O almirante Bogan informou o avistamento ao navio capitânia de Halsey, que respondeu brevemente já estar ciente. O almirante Lee percebeu desde o início que era uma distração e tentou avisar. Todos os couraçados da 3ª Frota seguiram para o norte naquela noite. O Estreito de San Bernardino estava totalmente desprotegido, sem contratorpedeiros ou barcos de patrulha. Enquanto a cadeia de mensagens se desfazia, o braço sul japonês seguia para uma armadilha. O contra-almirante Jesse Oldendorf passou o dia montando uma zona de morte.
39 barcos PT, 28 contratorpedeiros, 8 cruzadores e 6 couraçados estavam ao longo da entrada do estreito. 5 dos 6 couraçados foram afundados ou danificados em Pearl Harbor, recuperados, reconstruídos e aguardaram 3 anos por esta noite. Tudo começou às 22h36 com os barcos PT. 36 pequenos barcos de madeira atacaram couraçados com torpedos, armados apenas com tubos de torpedo e esperança. Nenhum torpedo atingiu o alvo. Não importava. Cada relatório de rádio dava a Oldendorf uma visão em tempo real do avanço japonês, tornando 36 barcos de compensado a linha de observação mais exposta do mundo. Então, os contratorpedeiros lançaram torpedos nos 2 couraçados de Nishimura. Fuso saiu da formação e afundou. Yamashiro avançou sozinho em direção a uma parede de fogo de artilharia guiada por radar. West Virginia, erguido da lama de Pearl Harbor, detectou a formação japonesa a 42.000 jardas na escuridão total. Sua primeira salva de 16 polegadas atingiu diretamente o alvo. Os telêmetros ópticos japoneses, apesar da fama pré-guerra, não competiam com o radar de controle de tiro americano à noite, o que ficou claro. Às 4h05, o USS Mississippi disparou 12 projéteis de 14 polegadas em uma única salva, a última vez na história naval em que um couraçado dispararia contra outro. Um capítulo que começou na Era da Vela terminou nas águas escuras do Estreito de Surigao. O Yamashiro afundou com o almirante Nishimura ainda a bordo, e a segunda força japonesa que vinha logo atrás, o esquadrão do almirante Shimizu, quase encalhou após calcular mal a maré. Depois, confundiu os destroços em chamas dos navios de Nishimura com a linha de batalha americana e ordenou retirada imediata. Seu navio capitânia colidiu com o cruzador danificado Mogami na saída. 2 forças-tarefa japonesas foram enviadas ao mesmo alvo com horas de diferença. Em vez de se apoiarem, eles acabaram batendo em terra e a própria frota em retirada. Das 7 embarcações da Força Sul, apenas um contratorpedeiro escapou, mas foi afundado por um submarino 3 meses depois. Assim, um dos braços do plano japonês foi aniquilado. O outro braço estava prestes a conseguir tudo o que queria. Às 3h do dia 25 de outubro, a Força Central de Kurita saiu do Estreito de San Bernardino sem oposição e seguiu ao sul, indo direto para uma força americana desprevenida. Este é o momento do começo do vídeo. Raspingos coloridos dos projéteis, o mastro em forma de pagode surgindo na fumaça. Agora você entende como as frotas chegaram aqui e por que nenhuma compreendia o que via. 3 grupos de porta-aviões de escolta eram os únicos navios americanos na área, e só o Taft III estava diretamente no caminho. Protegidos por um punhado de contratorpedeiros e contratorpedeiros de escolta, construídos para caçar submarinos, incluindo Yamato, de 72.000 toneladas, ao amanhecer, tiros japoneses iluminaram o horizonte. O que ocorreu nas 3 horas seguintes é estudado em todas as escolas de Estado-Maior americanas desde então. O tenente-comandante Ernest Evans não esperou por ordens. Ele levou o contratorpedeiro Johnston contra a formação japonesa na máxima velocidade, lançou torpedos no cruzador Kumano e o tirou da linha antes de o Johnston ser destruído por contratorpedeiros japoneses. O almirante Sprague ordenou isso. Pequenos navios ao ataque! Os contratorpedeiros Howell e Herman e a escolta Samuel B. Roberts avançaram diretamente contra o fogo de canhões de calibre de couraçado. A bordo do Roberts, o tenente-comandante Robert Copeland avisou a tripulação pelo megafone que lutariam contra probabilidades esmagadoras, sem chance de sobrevivência, mas atacaram mesmo assim. Howell e Roberts foram atingidos várias vezes e afundaram. Johnston, sem torpedos, seguiu lutando só com seus canhões de 5 polegadas, ganhando tempo como podia. Os porta-aviões de escolta, armados apenas com um canhão de 5 polegadas cada, chamados de estilingues pelas tripulações, e nem era exagero, abriram fogo contra cruzadores pesados enquanto lançavam todas as aeronaves possíveis. Alguns só tinham cargas de profundidade e metralhadoras, pois atacar com armas inadequadas ainda era melhor que ficar parado no convés. Gambier Bay virou às 9h07 sob fogo concentrado, com o próprio Yamato entre os navios que atiravam nela. E então, com a vitória total bem na sua frente, sem nada mais entre seus couraçados e toda a frota de invasão, Kurita deu meia volta. Convencido pela força de poucos contratorpedeiros e porta-aviões de escolta de que enfrentava uma frota americana completa, ficou abalado por um falso relatório de mais porta-aviões ao norte.
Ele recuou às 9h11 e voltou pelo Estreito de San Bernardino sem nunca saber, até que já não importava mais, que esteve a uma única decisão de destruir todo o desembarque em Leyte. É um dos anticlímaxes mais estranhos da história naval. A frota mais poderosa que o Japão ainda tinha, olhando para uma porta aberta e simplesmente indo embora. Como os defensores lutaram tão bravamente, ele presumiu que devia haver mais deles, em algum lugar fora de vista. O auge da maior batalha naval da história foi marcado por dois almirantes, ambos interpretando mal o que viam. Sprague achava que estava vendo todo o seu comando morrer. Kurita achava que estava lutando contra uma frota que não existia. Apenas um deles estava errado. Sobreviventes do Johnston relataram que enquanto seu navio adernava e afundava, um contratorpedeiro japonês passou próximo e seu capitão fez continência na amurada. Ernest Evans afundou com seu navio. Ele foi o primeiro nativo americano da Marinha dos Estados Unidos a receber a Medalha de Honra, mas nunca soube disso. Ao sul de Samar, naquela manhã, o TF-1 não esperava ataque aéreo, pois nenhum comandante americano sabia que o Japão havia decidido jogar aviões contra navios em vez de lançar bombas sobre eles. Às 7h40, o USS Sante sofreu o primeiro ataque kamikaze organizado da guerra. 16 homens morreram. Naquela manhã, um submarino japonês a torpedeou. O USS Suwannee foi atingido naquele dia e, novamente no dia seguinte, mais de 100 marinheiros morreram em 2 dias e um incêndio que durou 9 horas. Menos de 2 horas após Kurita recuar, um kamikaze atingiu o convés do Senlo, porta-aviões de escolta que acabara de sobreviver a Samar. Ela se tornou o primeiro grande navio de guerra da história afundado por uma aeronave suicida. Nada o detinha, nenhuma manobra era confiável. Só restava o fogo antiaéreo e torcer para que o piloto errasse alguns pés. Um kamikaze não precisava ser sofisticado, só precisava de um piloto disposto, e disposição acabou sendo o único recurso que não faltava ao Japão. Enquanto isso, 800 quilômetros ao norte, Halsey vencia a batalha que o Japão queria que ele vencesse. Seu porta-aviões passou o dia 25 de outubro destruindo exatamente a força de isca criada por Ozawa para ser destruída. Zuikaku, o último porta-aviões sobrevivente do ataque a Pearl Harbor, afundou naquela tarde, junto com 3 porta-aviões leves, em troca de uma ala aérea tão pequena que mal podia ser considerada uma ameaça desde o início. As mensagens cada vez mais desesperadas de Kinkaid sobre Samar só conseguiram passar por um escritório de sinais abarrotado quando já era tarde demais. Então veio a mensagem de Pearl Harbor. A equipe de rádio de Nimitz adicionou frases sem sentido à transmissão, prática comum para confundir decifradores de códigos. Mas, desta vez, o preenchimento parecia um comentário, e chegou à nau capitânia de Halsey como "Onde está a Força-Tarefa 34? O mundo se pergunta." Halsey jogou o boné no convés de raiva antes de ser acalmado pelo chefe do Estado-Maior. Seus coraçados foram ao sul, resgataram sobreviventes e afundaram um navio retardatário. Só isso. A perseguição ao norte foi a decisão certa baseada na inteligência errada. A batalha ainda reservava mais uma série de tragédias, e elas pertenciam aos submarinos. O USS Tang passou esses mesmos dias destruindo um comboio japonês que reforçava Leyte, até que seu último torpedo apresentou defeito, deu a volta em seu próprio rastro e afundou o próprio Tang. 78 tripulantes morreram pelo próprio disparo final. 9 sobreviventes foram resgatados da água e presos pelo mesmo comboio que atacaram durante a noite. O West Shark teve um destino ainda pior. Ela torpedeou um navio de transporte japonês sem marcações, o Arisa Maru, sem saber que ele levava mais de 1.800 prisioneiros de guerra americanos. Os escoltas japoneses se recusaram a resgatar os homens na água. 1.773 prisioneiros de guerra se afogaram. Esse continua sendo o maior número de vidas americanas perdidas no mar na história do país, causado acidentalmente por torpedos americanos e tornado catastrófico pela decisão japonesa de deixar os sobreviventes na água. O Shark foi afundado com toda a tripulação antes de saberem o que de fato haviam atingido. A guerra no mar raramente traz a clareza moral que se espera dela. O Golfo de Leyte trouxe muitos lembretes de como tudo fica confuso assim que os tiros começam. Se Kurita tivesse continuado por mais 1 hora naquela manhã, 25 de outubro poderia ser lembrado como o pior dia da história da Marinha dos Estados Unidos. Em vez disso, é lembrado como o dia em que a Marinha do Japão morreu.
A luta em terra continuaria por mais 2 meses, não importava. O veredito estratégico já estava escrito nos destroços, espalhados por 4 diferentes trechos das águas filipinas. As Filipinas estavam praticamente perdidas quando Kurita virou ao norte, e perdê-las cortava as rotas marítimas do Japão para o petróleo do Sudeste Asiático. Relembre a pergunta inicial. Nunca foi sobre o Japão vencer, mas sim quanto de sua marinha estava disposto a arriscar para descobrir. Aqui está a resposta. 26 navios de guerra afundados, 1 porta-aviões de esquadra, 3 porta-aviões leves, 3 couraçados, 6 cruzadores pesados. Cerca de 12 mil marinheiros japoneses mortos contra 6 navios de guerra americanos e cerca de 3 mil mortos. Os navios restantes do Japão retornaram com dificuldades para ilhas tão sem combustível que a maioria ficou enferrujando ancorada até o fim da guerra. Quando perguntaram após a guerra qual tinha sido o verdadeiro custo do Golfo de Leyte, o almirante Ozawa respondeu da forma mais clara possível. Depois dessa batalha, a frota de superfície estava acabada. Não havia mais utilidade para ela. Exceto pela última missão da Yamato, em abril seguinte, enviada numa missão que todos a bordo sabiam ser só de ida e afundada por aviões de porta-aviões americanos antes de se aproximar o bastante para fazer diferença. A marinha que iniciou a Guerra do Pacífico em Pearl Harbor, com 6 porta-aviões e os melhores aviadores navais do mundo, terminou menos de 3 anos depois, destruída em um único trecho de águas filipinas. Por submarinos encoraçados com direção de tiro por radar que não deveriam ter sobrevivido a dezembro de 1941 e alguns contra-torpedeiros de escolta. Assim foi decidido. Forças esmagadoramente superiores eram algo a ser enfrentado, não respeitado. O Japão construiu uma das marinhas mais temidas do mundo e a perdeu em 4 dias que nunca previu totalmente. Qual batalha devemos analisar a seguir? Conte pra gente nos comentários. Até mais!